Olá a todos, sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, e estaremos falando com vocês aqui, tratando do assunto do curso de análise de cenários. Então nós entendemos que a análise de cenário, para o mundo de hoje, é algo extremamente importante, né? Importante por quê? Porque a gente, sabendo o cenário que a gente está, a gente consegue traçar estratégias. Então, objetivo. A análise de cenário pode ser utilizada para identificar os riscos, considerando possíveis desenvolvimentos futuros e explorando suas implicações. Os conjuntos de cenários podem ser utilizados para analisar consequências potenciais e suas probabilidades para cada cenário, como uma forma de análise de sensibilidade ao analisar o risco. Então, quer dizer, esse é o objetivo. E risco, a palavra risco, ela pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, vamos estar vendo isso mais à frente. Então, introdução geral e a visão geral, né? Introdução e visão geral. A análise de cenários pode ser utilizada para auxiliar na tomada de decisões, com certeza. Então, se você precisa tomar uma decisão, você precisa de análise, você precisa ter dados, né? Então, analisando um cenário, você vai precisar coletar dados, diversos dados, para que possam ser tabulados e ali ter as decisões mais acertadas possíveis, né? Então, decisões políticas e no planejamento de futuras estratégias. Então, bem como considerar as atividades existentes, pode desempenhar um papel em todos os três componentes do processo de avaliação de risco. Então, analisar é levantar todos os dados. Então, você vai analisar o cenário, você vai levantar todos os dados concernentes àquele cenário que você está vivendo, o que você está inserido, o que você quer produzir, vamos dizer assim. E avaliar, dar peso para ele, né? Dar peso, o peso vai ser o quê? Enxergar a viabilidade ou dar condições para decidir. Para identificação e análise de riscos, conjunto de cenários refletindo, por exemplo, o melhor caso, o pior caso e o caso esperado. Então, isso aí tudo são resultados que vai se chegar com a análise do cenário. Chegar no melhor caso, o pior caso e o caso que se espera. Podem ser utilizados para identificar o que poderia acontecer sob circunstâncias específicas e analisar as consequências potenciais e suas probabilidades para cada cenário. A análise de cenários não pode prever as probabilidades de mudanças, mas pode considerar as consequências e auxiliar as organizações a desenvolverem forças e resiliência necessária para se adaptar às mudanças previsíveis. Então, a gente vive num mundo de hoje com muitas mudanças, né? A mudança é praticamente diária. A todo instante está tendo mudança. E essas mudanças podem impactar diretamente no nosso negócio, no nosso trabalho, no nosso emprego. Então, essas mudanças, elas são constantes. Então, qualquer ser humano hoje, ele é preciso fazer análise dos cenários que ele está. Então, a definição do cenário está aqui, a fonte, né, de acordo com esse escritor aqui, que vocês estão vendo, 2006. O planejamento de cenários é uma parte do planejamento estratégico, que combina a ferramenta e tecnologias para administrar as incertezas do futuro. Então, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não tem ninguém, né? Ou seja, são modelos para antecipar o que o autor chama de vida real. O planejamento por cenários é um método estruturado e disciplinado para imaginar futuros possíveis. Este autor enfatiza que, dentre as diversas metodologias para se pensar o futuro, o planejamento por cenários se destaca pela habilidade de capturar uma grande gama de possibilidades, com alto grau de riqueza nos detalhes. Na concepção de Porter, é um outro aqui escritor, um cenário é uma visão internamente consistente da estrutura futura de um setor. É baseado num conjunto de suposições plausíveis sobre as incertezas importantes que poderiam influenciar a estrutura industrial, empresarial, organizacional como um todo. Então, o cenário é isso aí. Então, o cenário, todo mundo vive um determinado cenário.
né, o contexto atual, né, que seria um cenário também que a pessoa está vivendo, contexto histórico, né? Então tudo isso é importante em todos os sentidos, o cenário que você está vivendo, para, mediante isso, fazer uma boa análise do seu cenário e saber quais medidas, quais decisões a serem tomadas, né? Fazer uma análise, vai avaliar para tomar as medidas certas. Local onde se desenrola uma ação ou um fato, palco, quer dizer, no dicionário Michaelis, ele te dá ali o que é a definição de um cenário, é o local onde se desenrola uma ação ou um fato, né, um palco. Fundamentação, então a fundamentação que a gente está utilizando é a NBR ISO 31010 também, que faz parte da série 31000. Então, essa NBR, ela está ficando bem estruturada, muitos países utilizam essas metodologias, ali tem mais de 20 metodologias de análise de risco para diversos tipos de cenário, é área de segurança e saúde, é área de meio ambiente, é da qualidade, de produto, administração, então tem para tudo quanto é área, né? Área financeira. Então, hoje se precisa analisar o contexto que está vivendo, precisa se analisar o cenário que está vivendo para se traçar as medidas de prevenção, né, estrategicamente falando. Palavra-chave. Então, eu coloquei aqui algumas palavras-chave que eu considero importantes para que se possa trabalhar o cenário. Então, que palavras são essas? Variável. Então, a gente sabe que existe uma variável. A variável é aquilo que tem a ver com variações ou mudanças que podem variar inconstantemente. É instável, algo que pode mudar de uma hora para outra. E um exemplo é o clima, né? O clima ele muda, não é isso? Então, tem a variável. Então, como é que faz para se prevenir, né? Tem lá os organismos que fazem as avaliações ambientais, né, meteorológicas, e dali eles conseguem ter uma antecipação, né? Quer dizer, uma prevenção. Né? Analisou o cenário, teve uma prevenção. Isso é um exemplo. O que pode assumir qualquer um dos valores em um conjunto de valores. Então, isso tudo tem um valor, né? A variável ela pode ser positiva ou negativa. A variável ela pode, se ela é negativa, tem que ter uma medida de controle, uma prevenção, né? Uma ação a ser tomada para controlar a variável. É lógico que a variável vai estar em todos os lugares. Né? Sempre tem uma variável. Aí o que precisa se fazer? Você ter a medida de controle, né? E trabalhar dentro dos limites. Né? Se a variável for tão expressiva a ponto de desequilibrar completamente o que está planejando, é preciso, né, rever o processo, é preciso de uma série de outras ações para controlar a variável. Porque se a coisa foge do controle, as perdas às vezes são irreparáveis. Fator. Então, o fator também, segundo o dicionário, é aquele que faz algo. Né? Então, o fator existe. Né? O fator ele vai produzir alguma coisa. Então, tem determinadas análises de cenário que você vai encontrar diversos fatores, não só a variável, mas também os fatores. É qualquer elemento que concorre para um resultado. Então, o fator. Se for no campo empresarial, você tem um concorrente. Então, ele é um fator que pode impactar no seu resultado. Fator também, ele pode ser motivo, uma causa, uma razão, uma condição, um motor, um agente, um coeficiente, elemento, um fato, um aspecto, um princípio, uma fonte. Então, o fator também pode ter esse tipo de sinônimo. Incerteza. A gente sabe que é o estado do que é incerto. Falta de certeza, dúvida, hesitação, indecisão e imprecisão. Então, a incerteza, muitas vezes, a gente não sabe o que pode acontecer, não tem uma noção, não tem uma percepção do que pode acontecer. Isso já entra em incerteza. Por mais que nós façamos um trabalho bem aprofundado nisso, sempre tem um grau de incerteza. É aquilo que pode, que às vezes a gente não está enxergando com clareza, né, ou não esteja enxergando literalmente, e pode impactar com profundidade. Incerteza também tem como sinônimos, né, similar, ambiguidade, hesitação, anfibologia, equívoco, imprecisão, arrepsia, dúvida, empate, inação, indecisão, né, similar à incerteza. Agora, de forma o contrário, certeza, né, evidência, clareza, exatidão, nitidez, precisão, tá vendo? Então, coloquei isso aqui para dar uma ideia de que eu preciso ter o máximo de dados possível frente à minha análise de cenário, né, que eu estou analisando, estou levantando todos os dados possíveis, o auxílio de planilhas,
é muito importante nesse momento, para não deixar nada para trás, para se enxergar de maneira bem clara, né? Bem nítida. Aí com isso a gente tem elementos necessários para se tomar uma decisão. Tendência. Uma coisa também que influencia muito no cenário são as tendências. Tudo se tem uma tendência. Muitas empresas de grande porte fazem pesquisa e conseguem fazer vamos dizer, uma previsão, né, frente a uma tendência. Então, o público está ficando cada vez mais exigente e a coisa vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo e vai dando para nós as tendências das coisas, né? As próprias legislação, as próprias movimentos, politicamente falando, isso também vai criando tendências, né? Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, né? Predisposição, propensão. Então isso são tendências, no segundo dicionário. Disposição natural, inclinação e vocação, né? Tendência. Tendência também pode ter forma similar à propensão, à aptidão, à disposição, gênio, né? Habilidade, são tendências. Não, fraqueza, a pessoa tem a tendência à fraqueza, seja fraqueza física, né? Tem a tendência porque está desenvolvendo alguma doença, alguma coisa. Então são coisas que estão ligadas à tendência. Instabilidade, também é uma coisa muito importante. Infelizmente, houve muito a falar na instabilidade econômica, né? Muitos países têm muitos problemas, principalmente países em desenvolvimento. E até os desenvolvidos têm muito problema de instabilidade econômica, né? A ausência de estabilidade, falta de solidez, de firmeza, né? Característica do que balança, joga, vira. Então, instabilidade. Então, a instabilidade, ela, no mundo que a gente vive, ela está presente. Quanto menos informação se tem, mais instabilidade se tem. Então, quanto menos se analisa o contexto, quanto menos se analisa o cenário, mais decisões equivocadas se terá, ou decisões insuficientes, e por sua vez também vem junto ali a instabilidade. Estabilidade também pode ser o quê? Inconsistência, inconstância, fragilidade, variabilidade, mudança, flutuação. A gente sabe que a Bolsa de Valores tem muita estabilidade, né? O risco lá de aplicar, de certas aplicações, pode levar a pessoa a ter problemas. A própria moeda aí de Bitcoin, né? Esses tipos de moedas similares, elas também trazem muita instabilidade. Então, isso tudo é muito importante assim, entender os cenários. Pode ser que alguém se dê muito bem numa investida dessa, tem o investidor e tem também aquele que especula, né? Aí aplicou naquele momento ali, às vezes tem uma informação importante e consegue tirar proveito de um momento desse que apresenta instabilidade. Mas, enfim, de maneira geral, é importante se conhecer também como trabalhar essa instabilidade, né? O que ela tem, quais são os efeitos que pode se ter frente ao que esteja buscando trabalhar, né? Então, o mercado financeiro, no mundo da aplicação, tem muita instabilidade. Dados também é uma coisa importante. Um dado é um documento, uma informação ou um testemunho que permite chegar ao conhecimento de algo ou deduzir as consequências legítimas de um fato e que serve de apoio. Por exemplo, descobrimos o assassinato graças aos dados fornecidos por uma testemunha. Quer dizer, dados são informações. Então, você está fazendo análise de cenário, você está levantando dados, está levantando informações. Então, reiterando, se você tiver uma planilha, quanto mais informações você tiver, melhor vai ser para desenhar o cenário e todas as suas possibilidades. Contexto, então, está ali mostrando, de acordo com o dicionário, Michaelis, inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Conjunto de palavras, frase ou texto que procede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto, e que contribui para o seu significado, encadeamento do discurso, quer dizer, o contexto. Dentro das normas de sistema de gestão, principalmente das de qualidade, se fala muito sobre analisar o contexto. Como a qualidade a norma de qualidade tem a ver com produtos e serviços e negócios de maneira geral, foco no cliente, ali, satisfação do cliente, tem que entender o contexto, né? O contexto que está se vivendo.
Futurologia. Então, a futurologia é a tentativa de prever, a tentativa, ninguém consegue prever com absoluta certeza o futuro. É a tentativa de prever, com uma abordagem científica, o futuro mais ou menos remoto da humanidade, tendo como objetivo abordar os vários cenários possíveis. Apesar de uma elevada exatidão em pontos específicos, o trabalho de um futurólogo não é indicar o que vai acontecer, mas sim o que poderá acontecer. Então isso é importante. Hoje tem muita gente se especializando nesse tipo de conhecimento para poder fazer suas previsões, né? Em futurologia, os cenários e eventos são ou não definidos como possíveis, prováveis e desejáveis. Ainda na futurologia, a futurologia busca entender o que provavelmente continuará e o que poderá plausivelmente mudar. Parte da disciplina pretende, assim, uma compreensão sistemática e com base em padrões do passado, as informações do passado, histórico, né, e do presente, e para determinar a probabilidade de eventos e tendências futuras. A futurologia demonstra-se, assim, como uma ajuda à tomada de decisões. As áreas de aplicação da futurologia situam-se, sobretudo, a nível político e de alta gestão, sendo que o objetivo da futurologia confunde-se, por vezes, com de estratégia. No limite, as metodologias inovadoras da futurologia, planeamento de cenários, né, vieram substituir os métodos clássicos de planeamento. Está aí as definições de futurologia, segundo a fonte ali, a Wikipédia, né? Futurologia ainda. Apesar da maioria das pessoas não estar familiarizada com o conceito de futurologia, em quase todas as áreas científicas existe algum conhecimento da mesma. Os sociólogos preveem que povos irão reagir à globalização. Os gestores de marketing preveem as próximas necessidades do consumidor. Os historiadores encontram fatores de repetição da história. Os demógrafos indicam-nos que o crescimento da população tende a estabilizar. A construção de um bom trabalho de futurologia depende, assim, da transversalidade da sua pesquisa. Causas e efeitos, né? De maneira geral, tudo isso é uma causa, é uma lei, né? A gente sabe que é uma lei de causas e efeitos. Aí vem os efeitos e consequências, ou consequências que podem ter as consequências diretas, a indiretas, induzidas, riscos positivos ou negativos, e também, por sua vez, efeitos a pequeno, médio e longo prazo, né? Efeitos e consequências a pequeno, médio e longo prazo. Cenário, aí vamos ver aqui os caminhos, fazendo aqui o trabalho, né? Aí vai se chegar aos caminhos, ou um cenário otimista, muito bom, cenário mais provável, e um cenário pessimista, um cenário ruim. Então, pessoal, a gente para aqui no slide 34. Esse é o primeiro vídeo, né? São 12 vídeos, esse é o primeiro. Nós paramos aqui. Imprima o material, leia o material, faça os seus apontamentos necessários, assista o vídeo. Se tiver dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas, que estaremos respondendo com brevidade. Bons estudos e até a próxima.